Você já deve ter visto por aí pessoas dizendo que basta você ter 0,1 Bitcoin para mudar sua vida. E ao mesmo tempo já deve ter visto outras pessoas criticando essas teses, falando que 0,1 Bitcoin não vale nada e tudo que você tinha para ganhar de dinheiro com Bitcoin já foi. Bom, nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso, mas a primeira coisa que você tem que entender é uma coisa que eu sempre falo aqui nesse canal, que o Bitcoin ele apresenta uma oferta limitada. Então, vão ser criados no total até 21 milhões de unidades. E atualmente no mundo existem 58 milhões de pessoas milionárias em dólar. Ou seja, se cada milionário quisesse comprar um Bitcoin, faltariam Bitcoins para essas pessoas. Então, você já percebeu que o Bitcoin ele é uma moeda escassa e por isso ele tem esse valor. Então bora lá, a oferta fixa do Bitcoin é de 21 milhões de unidades para o mundo todo. Então o protocolo de Bitcoin desde 2009 definiu um teto absoluto de 21 milhões de unidades, e não a uma autoridade e nem a um banco emissor que daí fica imprimindo quanto dinheiro quiser. Antigamente, o bloco do Bitcoin ele começou a ser minerado a 50 Bitcoins por bloco, então a cada 10 minutos mais ou menos eram emitidos 50 Bitcoins, e a cada 4 anos ocorre o halving, que o Bitcoin a recompensa do bloco do Bitcoin ele vai caindo pela metade. Essa limitação é basicamente única no mundo das moedas, porque enquanto o real, o dólar e o euro podem ser impressos conforme a necessidade, o Bitcoin ele é deflacionário por design. Na teoria mesmo ele não é deflacionário porque ainda são emitidas moedas, só que ao longo do prazo ele tende a se valorizar porque ele tem esse limite, tornando assim esse perfil de deflação. Se os 21 milhões de bitcoins fossem distribuídos igualmente entre as 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, cada um teria apenas aproximadamente esse número aí de satoshis, um valor aproximado que hoje seriam 2 mil reais. Comparando a isso a 0,1 bitcoin, que seriam 10 milhões de satoshis, é 38 vezes mais. Mas não é só isso. A oferta máxima dos bitcoins é 21 milhões, mas ela nunca estará realmente disponível para negociação, por 3 motivos principais. Primeiro, tem os bitcoins que foram perdidos. Cerca de 3,7 a 7,8 milhões de bitcoins eles já são considerados perdidos, que estão em carteiras sem acesso há mais de 12 anos. E isso fazem essa estimativa por carteiras que não movimentam esses bitcoins durante esse período de tempo. Além do mais, tem as carteiras congeladas, que é basicamente a carteira de Satoshi Nakamoto, que sozinho detém 1,1 bilhão de Bitcoin, 5% de todos os Bitcoins que podem ser emitidos, e eles nunca foram movimentados. Além disso, tem tesouros de nações e corporações, como por exemplo os Estados Unidos, China e El Salvador, que juntos somam mais de 400 mil Bitcoins em reservas oficiais, e além da MicroStrategy, que detém aproximadamente 600 mil Bitcoins, cerca de 2,8%. Então, se a gente tirar tudo isso, a oferta circulante cai para 14 a 16 milhões, tornando cada satoshi cada vez mais escasso. Bom, agora que você já entendeu essa escassez, por que 0,1 Bitcoin importa? Porque ele acaba sendo o ponto de entrada para fazer parte da elite financeira global no futuro. E obviamente você não vai ficar trilionário nem ter uma vida de luxo com esse valor. Mas, com o longo do tempo, você garante que o seu dinheiro não vai perder valor para a inflação. E isso já é uma das coisas que mais importa na nova economia mundial. E se você parar para analisar os gráficos, quanto mais tempo você demora para entrar no Bitcoin, menos Bitcoin você consegue comprar com a sua quantidade de dinheiro. Então, quanto mais cedo você conseguir acumular esse valor de 0,1 Bitcoin, melhor você vai se dar no futuro. Então vamos lá. Além disso, hoje estima-se que 4% da população mundial detenha algum Bitcoin, cerca de 337 milhões de pessoas. Daí a curva de adoção segue uma S-curve, que daí ela é basicamente apresentada por esse gráfico, e aí, como a gente pode ver, a gente ainda está na parte dos early adopters. Ou seja, o Bitcoin ainda não se popularizou para o mainstream e para a maioria dos investidores, ou seja, as criptos ainda têm um grande potencial de valorização. E com isso a gente consegue ver que a meta que muitas pessoas estipulam de um Bitcoin estar custando $1 milhão no futuro não é tão irreal assim, porque nós temos o patrimônio global em ativos tangíveis e financeiros que são cerca de 900 trilhões. Se o Bitcoin capturasse apenas 3% dessa riqueza, nós teríamos 27 trilhões de market cap no Bitcoin, cerca de 3,5 vezes o nível atual, resultando em um Bitcoin custando 1,3 milhões de dólares. Mesmo que o Bitcoin não capture esse volume inteiro, de 2 a 5% já levariam o preço de 600 mil para $1 milhão. E tudo isso leva décadas e depende de vários fatores macroeconômicos, como a adoção de ETFs, a regularização mais favorável
crises, dívida e a confiança nos bancos centrais. Mas, enquanto isso, os seus 0,1 bitcoins podem se valorizar a patamares que nenhum CDB ou outras ações poderiam chegar, em termos de te proteger contra a inflação. E é por isso que o Bitcoin tem ainda muito espaço para crescer, porque muita gente diz: o Bitcoin já é o sexto ativo mais valioso do mundo, com market cap acima de 2 trilhões, então não tem como subir muito mais. Mas esse raciocínio esquece um detalhe crucial. Os ativos crescem conforme surge mais liquidez e a moeda em que estão cotados se desvaloriza. Então, por exemplo, a Apple foi a primeira empresa a alcançar a marca de $1 trilhão em 2018. E hoje a Microsoft, Nvidia, a Alphabet, que é a empresa do Google, também apresentam e ultrapassam esse marco. Então, nenhuma delas existia como trilionária há 10 anos atrás, mas isso só foi possível porque as moedas fiduciárias como o dólar têm inflação e são emitidas sem limite. Então, conforme os bancos centrais injetam mais dólares na economia, o número de ativos precisa subir para manter o poder de compra real. O Bitcoin, por outro lado, tem oferta fixa de 21 milhões, como eu sempre falo aqui. Então, à medida que o dólar é impresso, o Bitcoin representa uma fatia cada vez maior da riqueza global. Tendo tudo isso em vista, ao contrário do que os céticos de Bitcoin dizem, o Bitcoin não está grande demais. Ele está pronto para subir e cada vez mais se mostrar seu valor de mercado. Mas lembre-se que o Bitcoin era uma estratégia de preservação de valor, que foi comprovada por décadas de crises e ciclos de inflação. E é por isso que 99% das pessoas nunca terão um Bitcoin. Mas cada satoshi que você acumula faz toda a diferença no longo prazo. Se esse vídeo fez você repensar como você enxerga sua poupança e seus investimentos, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda é cético de Bitcoin e acredita que 0,1 Bitcoins nunca vão valer nada. E caso você tenha interesse em saber sobre os 10 mandamentos do Bitcoin, que envolvem custódia própria, backup das suas carteiras e mais, clica nesse vídeo que está aparecendo na tela que você não vai se arrepender. Então é isso, falou e nos vemos no próximo vídeo.